Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Portal da Luz e telespectadores da TV Portal da Luz. Está sendo transmitido esse programa, este evento, neste momento, para todos que acessam a radioportaldaluz.com e também a tvportaldaluz.com. Então, para dar continuidade ao trabalho que se iniciou ontem, nós vamos, com o nosso irmão Sebastião Camargo, nós vamos convidar o nosso irmão Marcel para fazer a prece inicial. Antes da prece, a gente gostaria de agradecer a todos aqueles que estão envolvidos neste evento e agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar as informações que iremos receber através do nosso irmão e que possamos fazer uso do que nós iremos aprender na nossa existência, na nossa vida e compartilhar com os nossos semelhantes. Fechemos os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade, Jesus, Divino Mestre amado e irmão, Espíritos bons e amigos, companheiros de jornada evolutiva, queremos primeiramente agradecermos a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos para mais uma noite de aprendizado, de conhecimento, que a espiritualidade maior possa nos envolver e que cada um de nós possa estar receptivo àquilo que será nos passado na noite de hoje. Que os bons amigos do plano espiritual possam acompanhar o nosso irmão palestrante e que ele possa verdadeiramente estar junto a nós, assim como esperamos que ele também retorne mais vezes na nossa cidade, na nossa região, para compartilhar de todo o conhecimento que tem para nos passar. Obrigado, Deus, e que a sua vontade, meu Pai, se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Bom, antes de iniciarmos a palestra, nós vamos ainda elevar a nossa sintonia, a nossa vibração através da música. E para isso nós convidamos o nosso irmão Sócrates, que irá tocar três canções? 3 canções para nós, ok? Se fui mal ou se fui bom, hoje não importa mais. Se errei ou acertei, tudo já ficou pra trás. Aprendi a não ter medo desses descaminhos, dessa solidão. Pouco importa se o mundo tá ficando velho em nosso coração. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. Se uma lágrima cair, um sorriso vai brotar.
Não existe estrada velha, nem será rotina o que você já fez. Se você sentir que ama, tudo tem o gosto da primeira vez. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Se fui mal ou se fui bom, hoje não importa mais. Se errei ou acertei, tudo já ficou pra trás. Aprendi a não ter medo desses descaminhos, desta solidão. Pouco importa se o mundo tá ficando velho em nosso coração. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. Se uma lágrima cair, um sorriso vai brotar. Não existe estrada velha, nem será rotina o que você já fez. Se você sentir que ama, tudo tem o gosto da primeira vez. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. O amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. E sei que eu já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você.
sempre quando a chuva cai. Sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, a montanha esparramada, o pinheiro ao pé da estrada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Pai, sei que eu já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Tanta gente se arria quando perde o norteio, quando finda a folia, sem vencer o torneio, quando a bolha na palma e os arbolhos não cessam, quando o calo é na alma, quando os olhos se vexam. Nesta hora a agonia é mais forte que a fome, e esta fome sacia a ilusão que a consome. Se o momento é de raça, a fraqueza é peralta, faz maldade com graça e a tristeza não falta. Deixa o barco correr, deixa o pranto rolar, a esperança é um instante e o que a gente sobrar será forte o bastante pra vencer a agonia e os futuros torneios. Tanta coisa a fazer, vamos lá dar um sorriso, na sua mão vamos juntos, nada mais é preciso, só a vontade de amarmos, porque a tristeza é sua graça, dói bem fundo, mas passa. Tanta gente se arria quando perde o norteio, quando finda a folia, sem vencer o torneio, quando a bolha na palma e os arbolhos não cessam, quando há calos na alma,
quando os olhos se vexam. Nesta hora a agonia é mais forte que a fome, e esta fome sacia a ilusão que a consome. Se o momento é de raça, a fraqueza é peralta, faz maldade com graça e a tristeza não passa. Deixa o barco correr, deixa o pranto rolar, a esperança é um instante e o que a gente gostar será forte o bastante pra vencer a agonia e os futuros torneios. Tanta coisa a fazer, vamos lá dar um sorriso, da tua mão vamos juntos, nada mais é preciso, só a vontade de amarmos, porque a tristeza é sua graça. Dói bem fundo, mas passa. Dói bem fundo, mas passa. Obrigado. Agradecemos o nosso irmão Sócrates pelas belas canções, reflexões, né, e elevação que fez no ambiente. Então, neste momento, nós vamos falar um pouquinho de Sebastião Camargo. Ele é autodidata, expositor, escritor e divulgador do Espiritismo. Ele é apresentador do programa O Despertar da Consciência na TV Mundo Maior. Quem quiser pode acessar a TV Mundo Maior pela internet, tvmundomaior.com.br, e Rádio Boa Nova também pode acessar pela internet, radioboanova.com.br. Ele é autor do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. É um dos fundadores da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, localizada em Três Lagoas. Conferencista dos mais requisitados no Brasil, já levou a mensagem espírita em todos os estados brasileiros. Hoje, o nosso irmão irá proferir a palestra sobre o Evangelho e a Autocura. Pela tarde, nós tivemos um seminário onde ele tratou do ser, de consciência desperta. Quem esteve lá, foi uma aula bastante profunda, né? Nos ensinou muitas coisas, principalmente da vida, do princípio nosso, né? Do instante em que nós passamos a existir. E ontem nós tivemos à noite, no nosso lar, a palestra André Luiz e a Ciência Espiritual. Quem acompanhou todas percebeu que há uma sequência, uma ordem nessas palestras. Então, para não me delongar muito, né, vou passar a palavra para o nosso irmão Sebastião, que é eles que vocês querem ouvir. Com a palavra, o nosso irmão Sebastião. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Falar do Evangelho do Cristo é coisa muito simples. Menos simples é nos tornarmos o Evangelho na prática. Os espíritos que ditaram e Kardec organizou, que culminou no que nós conhecemos como Espiritismo ou simplesmente a doutrina dos Espíritos, eram livres pensadores. Na maioria, na época, santos da Igreja, como Santo Agostinho, São Luís, São João Evangelista e vários outros luminares.
Porque para o Espiritismo não importa de onde está vindo a informação, desde que ela se transforme numa verdade prática. A filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. O código de ética e moral que conhecemos como Evangelho, esse sim define um comportamento adequado conforme as leis cósmicas, leis universais ou leis que se encontram em nossas consciências. Evangelho e autocura. E eu fico pensando, mas que é Evangelho? Vamos trabalhar um tripé? O que é, para que serve e como usar? E para ficar mais simples, eu começo dizendo algumas coisas para que serve o Evangelho. Lembrando do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, Evangelho este estudado, comentado por Emmanuel, versículo esse constante no Evangelho, ou no livro com o nome de Evangelho, porque daqui a pouco vamos ver que o Evangelho pode ser algo diferenciado do que pensamos. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Alguém tem alguma enfermidade? Física, moral, amorosa, financeira? Porque ele resolve todas. Creio que para que serve, não precisa nem dizer muita coisa a mais. Então, aos nossos teleouvintes, a tudo e a todos os seres, a esse ambiente de paz, de luz, essa escola de almas, esse lar de esperanças que nos acolhe, agradecemos a Deus em nome do Cristo, pela oportunidade de existirmos e de estarmos aqui. Então vamos pensar, vamos raciocinar, vamos até duvidar e indagar mediante o que nós queremos compreender. Eu não conheço no último século alguém que comentou mais o Evangelho do Cristo e tentou aplicar na prática do que Emmanuel e Chico Xavier em nosso meio. Não conheço. E o Espírito Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, quando falamos do Evangelho do Senhor, não devemos nos esquecer que Ele não está aqui nem acolá, mas em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração. Eu acho que Emmanuel me confundiu com esse negócio. Quer dizer que o Evangelho está em mim, nos mais íntimos refolhos da minha consciência e de meu coração, no meu próprio espírito. Falei, agora só falta saber o que é esse espírito, se eu sou esse espírito, se eu sou uma fração, saber o que é coração e saber o que é consciência. Fica muito fácil de resolver. Questionando a Joana de Ângeles, ela ensina-nos: coração, meus filhos, é quando o conhecimento funde-se ou torna-se uno com os sentimentos. Então, nesse vértice, coração. Desse coração, Sócrates, que já falava de amor bem antes de Jesus, agora encarnado de novo, continua falando desse amor. Primeiro, poetas querendo definir o amor, depois ele define o amor de forma belíssima, depois encontra o amor dentro de si e fazendo florescer. Mas desse amor, segundo Joana, que nasce do coração, ele se transforma na consciência. Ao mesmo tempo que nós percebemos, nas entrelinhas de suas letras, de suas músicas, Jesus é o amor personificado. Mas ao mesmo tempo dizemos o Evangelho também. E então,
Evangelho é amor? Amor é evangelho? O que é? Porque se está em mim, vamos imaginar Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Paulo de Tarso. Pregue pelos 4 cantos do mundo o evangelho, se necessário, com palavras. Se fosse livros, eu os lia, decorava, expressava em palavras. Mas parece que não é bem isso o que nós conhecemos como evangelho. Temos o maior respeito pela Bíblia, composta de 207 livros. Não pensa que eu não tremi nas bases quando essa informação chegou. E depois a ciência, eu tenho a revista até hoje, é super interessante, trouxe a notícia de 185 livros que já havia encontrado, 25 fragmentos, dá um total de quanto? 206. Eu falei, e o outro? Mais tarde apareceu o Evangelho de Judas, o Iscariotes. Só livros inteiros. Então, nesse livro histórico, as lições do Evangelho se encontram. Mas se formos levar ao pé da letra tudo que está escrito ali, eu não teria coragem de aplicar, principalmente em relação aos meus filhos. Se o seu filho te desobedecer, apedreje-o até matar. Se levado ao pé da letra. Mas se eu considerar que os meus filhos são os meus pensamentos, são os meus sentimentos, eu posso não apedrejar na atualidade, como nos ensina Joana de Ângeles, mas envolvê-los em vibrações de amor e transformá-los em algo melhor, já que eu não consigo expulsar nem o mais remoto pensamento, segundo ela, na obra Jesus e Vida. De modo que, dando sequência a esse estudo, porque nós elegemos uma ideia, como nos aconselhou Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, que quando fôssemos estudar alguma coisa, deveríamos eleger as ideias e seguir o desenvolvimento, o encadeamento das mesmas, estudando todos os sistemas, não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor, porque o ensinamento é cósmico, buscar em todas as fontes, como nos ensinara também Paulo de Tarso, ler de tudo e reter apenas o que convergir segundo o que estamos buscando, ou o que for nobre para o que pretendemos. Mas Paulo chega a um dado momento, por mais que eu fale a língua dos homens, e ele dominava quase todas as línguas da época, não eram tantas, mas como ele já pronunciava ou professava, era meio complexo para todos chegar àquele grau. Que eu domine todas as ciências, que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, e que eu fale até a língua dos anjos, se me faltar amor, de nada adianta. Então não é o que sabemos. Se eu doar tudo o que tenho, e quando mais nada me restar, se eu entregar o meu próprio corpo a benefício daqueles que carecem do necessário, se me faltar amor, de nada adianta. Então não é o que fazemos. E o teólogo Huberto Roden narra, no artigo publicado na Revista Espírita Allan Kardec, de alguns anos atrás, não a da época de Kardec, intitulado Evolução e Merecimento, escrito por Carlos Torres Pastorino, e ele narra um fragmento de Huberto Roden. Como teólogo, Pastorino, para mim, o maior teólogo do último século. Não conheço ninguém, com todo respeito aos demais, com a lucidez desse jovem. Não é o que sabemos, nem o que falamos, nem o que fazemos que nos faz evoluir. É o que nos tornamos na ação. Porque André Luiz já nos alertara, a vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo,
mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. E levando adiante essas ideias de compreender o Evangelho, porque agora já estava fácil, porque nesta lição de Emmanuel, na obra Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo, ele termina dizendo: consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos, que são vivos e educáveis, e ensina-nos como fazer, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco orgânico para o bem. Os medicamentos, não passarão de medidas em trânsito para a inutilidade. Então eu teria o pensamento e a vontade conduzindo o meu organismo para o bem, mas parece que faltava algo. E eu quis entender um tanto mais sobre o Evangelho. E o Espírito Sheila, na obra Flor de Vida, fala que o Evangelho está em todos os reinos. Ou seja, cada reino tem um Evangelho e cada Evangelho tem a sua linguagem. Ficou mais fácil do que, às vezes, acessar em minha consciência, mas eu teria que perguntar para cada reino: e aí? O que é o Evangelho para você, reino mineral, vegetal, animal, pré-humano e etc. Mas eu queria algo mais simples. Parece que estava muito complexo para mim. E Caena, na obra Canção da Natureza, narra: o Evangelho está nas aves. E eu adorava um franguinho caipira. Falei, agora já dá para perguntar: que é Evangelho? O Evangelho está nos peixes. Hoje mesmo eu comi Evangelho no almoço. Adriana fez o Evangelho, literalmente. O Evangelho está na água. É só perguntar para a água fluidificada em especial, né? Porque ela tem uma sensibilidade maior. O Evangelho está no ar. Aí eu lembrei-me de Emmanuel. A soberania da alma se daria ou aconteceria o dia que esta alma encarnada, que eu conseguisse pacificar as minhas emoções, por exemplo. Falei, como é isso? Falei, pergunta para Yogananda, o mestre oriental. E ao questioná-lo, ele ensina-nos a pacificar as emoções através da respiração. Falei, que interessante. Falei, Miramês, o que ocorre quando chegamos a esse estado de pacificação por meio da respiração? Falei, simples, se o Evangelho está no ar, quando inspiramos, estamos trazendo o Evangelho para dentro de nós. E ao fazê-lo, nós vamos filtrar o ar que respiramos por meio dos pensamentos em harmonia, dos sentimentos, das nossas intenções. E ao passar por esse filtro, esta energia divina, ao ser filtrado também por esses pelinhos de nossas narinas, aquecido, umedecido pela mucosa, recepcionado pelos nossos pulmões, e nos mais íntimos setores dos alvéolos, receber as diretrizes adequadas e mergulhar na corrente sanguínea, viajar até o coração, receber o impulso das emoções em harmonia, dos sentimentos, e viajar para todo o universo biológico, ao mergulharem dentro das células no citoplasma, após pacificar todas as organelas, adentrar no núcleo da célula, no DNA, onde tem um portal dimensional do plano físico para o plano perispiritual. Os dutos, ou os tubos, ou as linhas de forças, ou esses canais de energia chamados de nadis, de meridianos, levariam esse energismo para o universo vital, o modelo organizador biológico, posteriormente para o corpo emocional, o corpo mental, até chegarmos em nossa consciência. Falei, isso é muito fácil.
muito simples. Eu queria um pouco mais. E em Miramês, em Força Soberana, o livro, em Bezerra de Menezes, Páginas Esparsas, volume 2, o Evangelho está em toda a natureza. É uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E analisando as experiências do cientista Masaru Emoto, gratidão eterna a esse missionário do Cristo que retorna ao plano espiritual com dever cumprido. Ao investigar a água, ele percebe que mesmo a água poluída, sendo visitada pelos sentimentos, as vibrações da gratidão, de uma declaração de amor, de um muito obrigado e até de uma frase, harmonia, colocarmos no recipiente, alterava a estrutura da água. Crianças de 4 a 6 anos, dando as mãos a adultos, orando pela água, ela alteraria a sua estrutura, alterava. Formava cristais belíssimos em seu interior, mesmo sendo colhida num rio poluído. E ele dizia, esses cristais é a vida. E eu afirmo, esses cristais é o Evangelho. Uma força organizadora desse universo mineral. E atualmente, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart, os cientistas comprovam que a água é um ser vivo, que ela tem a capacidade de assimilar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Embora o cientista André Luiz já havia dito isto em 1943. Na obra Nosso Lar está registrado. A água de nossa casa física transforma-se à semelhança do pensamento dos seus moradores. Pensamentos nobres já magnetizam a água do lar inteiro. O culto do Evangelho no lar, por exemplo, levado a efeito por João Nunes Maia quando estava um pouco descompensado com a esposa, indo até Emmanuel, para quem não sabe, foi Chico Xavier que preparou, juntamente com outros luminares, esse missionário do Cristo para a sua missão. E eles proporam a João Nunes Maia, a sua esposa, a fazer o culto do Evangelho no lar, que eu recomendo que não faça o Evangelho no lar. Vou falar o contrário de Emmanuel e veja que ousadia. Que não leia o Evangelho no lar, nem estude o Evangelho no lar. Sejam o Evangelho no lar. E eu li até decorar, mas não aplicava. Fazia o culto como se fosse alguma coisa automática. Transferia até a oportunidade de abrir o livro para os espíritos. Hoje, eu vejo as minhas necessidades, por exemplo, a indulgência, conforme consta no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, atrai, acalma e reergue. Falei, que poder é esse? Só a indulgência, se eu não me interessar pelas falhas dos outros, eu já crio um campo de atração para que os necessitados se aproximem e quando chegam neste campo, se acalmem e quando bebem desta água, se renovam. É isto? Exatamente. Porque quando estudamos a receita do bolo, podemos afirmar que a receita é o bolo? O bolo é o Evangelho, a receita é o livro. Eu posso construir o bolo a partir das minhas próprias ideias também, não posso? Porque eu posso idealizar. Então, quando a ciência, um outro grupo de cientistas comprovam em laboratório, buscando o antídoto para o vírus mais terrível do planeta, o antrax, que foi criado em laboratório para ser usado na guerra química, eles não acharam antídoto algum.
não conseguiram pela ferocidade do vírus. Mas testificaram que a gratidão, a esperança e a alegria, e acrescento eu, a gratidão pela vida, a alegria de viver, a esperança de dias melhores, fortalece o nosso sistema imunológico em 300 mil vezes, segundo a ciência. Ou seja, não teríamos preocupações nenhuma com o antrax, porque ao chegar neste campo vibracional, com este poder, ele não teria chance alguma de destruição, mas sim de transformar um elemento nobre que sustenta o nosso universo físico. Porque quem sustenta esta máquina física são os vírus, são as bactérias, os micróbios, os vermes e outros micro-organismos que sustentam a vida dos quase 30% de células. Mesmo sendo 30% de células, como maçons, há mais de 5 séculos, já acreditarmos que são 200 quintilhões. E até hoje, nos livros da maçonaria, tem essa informação. 200 quintilhões de células e não 100 trilhões. E eu fico imaginando, e fico até meio tonto assim de imaginar o tamanho disso. E eu pensava que tudo era célula. Aí alguns autores afirmam, só para nos ajudar na digestão, como dissemos ontem, criamos 76 sextilhões de bactérias só a cada 24 horas. E quando o namorado, o esposo ou vice-versa, beijam a namorada, troca-se alguns bilhões de bactérias num beijinho mais prolongado de alguns segundos. Voltemos ao Evangelho, então. Se o Evangelho está em tudo, é lícito pensar que ele está no meu alimento. E o pai da medicina, assim considerado pela sua lucidez, pela fidelidade a esse Evangelho, ao Cristo, ao arquiteto cósmico, aconselhou-nos, sintetizando numa só frase, que seu alimento seja o seu medicamento. Se o Evangelho está em tudo, quando leio, a leitura nutre. As boas leituras, segundo Joana de Ângeles, enriquecem a mente, acalma o coração. Você já sabe, a fusão do conhecimento com os sentimentos, pacifica a inteligência e, ao mesmo tempo, os sentimentos que definem a nossa conduta. E estimula o progresso. Está na obra Vida Feliz. E Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Governo Interno, 158, existe uma vasta rede de potenciais, de progresso e sublimação no fundo de cada mente. Falei, será que a mente tem fundo? Mas Joana de Ângeles informa-nos, em Jesus e Vida, que a mente é uma emanação da consciência. Então, se existe o fundo da mente, é a própria consciência. E é lá que o Evangelho está. E não é difícil trazer esse Evangelho para fora, porque temos o mais potente mecanismo no processo de autocura, que nós chamamos de oração. E orar, segundo Joana de Ângeles, na obra Filho de Deus, é iluminar-se de dentro para fora, ou seja, trazer o Evangelho que está dentro e colocá-lo em nossa conduta. E André Luiz ensina-nos, na obra Missionários da Luz, quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando, tem gente que terceiriza a oração. Não é isso? Ore por mim. Eu estou indo ver aquele filminho de terror. Isso? Será que dá jeito? Porque uma família que nós fomos socorrer uma época, íamos, estudávamos o Evangelho, fazíamos as orações, deixávamos tudo arrumadinho.
A gente nem chegava na casa espírita, já estavam ligando que o negócio lá estava complicado de novo. Uma semana após, vimos uma fita, na época do videocassete ainda, de um filme de terror. Falei, com qual frequência assistem? Todos os dias. Falei, ou nós batemos o pó da sandália e vamos pregar em outro lugar, ou dizemos a verdade. Falei, não tem como, nós ofertamos uma água límpida e você expulsa a água límpida e troca por água suja. Nada contra o filme. Se tivermos condições de vê-lo, sem tomar partido de coisa alguma e tentar extrair o bem do mal, sem problema. De vez em quando eu vejo alguns filmes para testar até que ponto o meu corpo está pacífico. Até que ponto, diante de uma notícia sangrenta, eu haja ou eu já consiga agir com imparcialidade. Como nos recomenda Bezerra de Menezes, orar pelo algoz, que é o mais necessitado, porque a vítima com certeza já está sendo assistida por incontáveis companheiros, e não podemos também deixar de orar por ela, mas o mais necessitado é quem está cometendo o desatino, porque a vítima de hoje, com certeza, tem grandes chances de ter sido o algoz de ontem, por conta da lei de causa e efeito. No mínimo, ela está passando por uma aprovação. Se passa por uma aprovação, ela não reclama. Então, nós vamos percebendo com essas situações e lembrando de Jesus, o Evangelho vivo. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Falei, quem será o meu irmão mais pequenino? Será que são os de baixa estatura? Os pigmeus? Aí eu descobri o reino pré-humano. Esses seres admiráveis, os elementais. Seriam eles os pequeninos? Eles disseram, os nossos irmãos animais também são seres vivos. E se o Evangelho está nos animais, gerenciando as suas consciências, os vegetais não são igualmente vivos? Não merece igual respeito? A água também não é um ser vivo? Mergulhando a matéria mental que deu origem à água, os átomos constituintes desta, também é composta de seres vivos incontáveis. Ou seja, eu não consegui achar nada em todo o cosmos que não seja vivo. E quando penso, por mais que eu me esforce, não há como pensar sem interagir com incontáveis realidades. Até porque Kardec nos ensina que nós estamos conectados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E a ciência admite na atualidade que para entender os átomos do sistema periódico precisam estudar pelo menos 26 dimensões cósmicas. E só numa, Stephen Hawking, antes ele falava que existia tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. Não sei se porque esse astrofísico não consegue movimentar-se como gostaria e teve tempo de tomar um banho bem prolongado e contou todas as bolhas. E mudou a sua tese. Os universos numa dimensão são infinitos. E só num universo tem de 120 a 200 bilhões de galáxias. Numa galáxia de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E um pensamento, só um, nos mantém ou nos conecta a tudo isto. De modo que não conseguimos expressar o mais discreto pensamento sem interagir com incontáveis realidades. E ninguém consegue interagir sem permutar. Por exemplo, uma experiência que aconteceu conosco, uma jovem usando a sua sexualidade de maneira inadequada, constrói um câncer. Porque o câncer não vem dos vírus, nem de bactérias,
vem de comportamentos em desalinhos com o Evangelho. Basta perguntarmos ao Dr. Décio Iandoli. É um conjunto de fatores e não como pensávamos antes. A Terra Matiz registrou em Fisiologia da Alma como se fosse vírus. Pode até ser, mas são psíquicos e emocionais, nascidos dos nossos comportamentos. Acabei de esquecer o que eu estava dizendo. Alguém pode me lembrar? É normal dar um branco assim de vez em quando nos palestrantes? Talvez já jovem, ao ser orientada, já tinha acolhido o terapeuta que a atendeu, tinha certeza que o câncer já estava instalado. Mas na cidade em que ela reside, o exame levaria mais ou menos de 15 a 20 dias para ir ao laboratório e retornar. E no dia seguinte, buscando socorro, alguém lhe orienta como usar devidamente essa energia criadora, que é a energia sexual, que é responsável não só pela vida de um filho que concebemos, mas para a criação dos átomos que sustentam o nosso corpo, ou de tudo que existe em nossa universidade mental, perispiritual, ou nas universidades mentais, perispirituais e físicas. Ela mudando a atitude, o seu comportamento refletiu no material em trânsito e o exame deu negativo. Mas a ciência já havia feito um experimento com isto, colhendo o DNA de algumas pessoas, colocando as pessoas doadoras no mesmo prédio do laboratório, vendo filmes de terror, de comédia, de romance, e as emoções dos doadores refletiam de imediato, matando o DNA ou reconstruindo seus códigos. E agora, sabíamos também, mediante os experimentos da física quântica, estudando uma fração do ensino universal dos espíritos, e alguns espíritas que não estudaram o espiritismo pensam que é o espiritismo que está estudando física quântica, porque o maior tratado de física quântica, segundo Joana de Ângeles Adivaldo, a questão 540 do Livro dos Espíritos, o terapeuta, o bioquímico, pode alterar o resultado do exame. Como testificou uma estudante de medicina em Palmas, a filha do Dr. Jorge. Diante do resultado do exame, ela falou, se essa pessoa aqui está com esse diagnóstico, com esse resultado que eu estou vendo, ela já deveria ter desencarnado há 2 meses atrás. Pediu para repetir o exame em outro laboratório, deu um resultado totalmente diferente. E percebeu que aquele bioquímico em desajuste, em desarmonia com a esposa, no processo de litígio, separação, interferiu. E eu pergunto a vocês, será que todos os bioquímicos trabalham por amor? Porque é o único mecanismo que tem capacidade, porque o amor é a força mais potente que existe no cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil, no dizer de Mahatma Gandhi. Com esse amor vivenciado, ele conseguiu pacificar-se porque era violento e conseguiu transformar-se em pacificador de mais de 600 milhões de pessoas. Esse médico da moça que eu disse, ele pediu mais 2 biópsias. E todas as 3 deram negativo. Porque ela mudou o comportamento. Se hoje eu tenho consciência disso, como bioquímico, presenciando o desequilíbrio no sangue, que está ligado com o doador, eu posso enviar a mensagem através daquele elemento. Porque quando tomamos água, conforme os cientistas da Alemanha, nós estamos trazendo informações para dentro do nosso corpo. Porque se a água registrou o que pensaram, sentiram, falaram e agiram todos os seres que entraram em contato direto ou indireto com ela desde o início até chegar a nós, eles afirmam,
A água de uma nascente tem menos informações que a água que está chegando lá na foz, que já prestou um belíssimo trabalho nesse trânsito e assimilando valores. E eu pergunto, os nossos alimentos são constituídos de quê? O nosso corpo físico, basicamente a mesma estrutura da Terra. A Terra, mais ou menos 2/3 de água, e o nosso corpo também. E os vegetais? E como estamos na hora da alimentação? Se o Evangelho está ali, e eu pergunto a vocês, já mastigam de 30 a 80 vezes cada porção de alimentos? Já sabem que as enzimas que vão orientá-los são filhas dos nossos pensamentos, o Evangelho que existe em nós, vindo para a mente, transformando-se na bioenergia ou em hormônios, atuando nas glândulas salivares e materializando-se no íntimo de nossa boca e acionando as mais de 35 milhões de pequenas estruturas. E através da mastigação da própria água, o movimento de abrir e fechar a boca é uma ordem para que essas glândulas se abrem, extraiam o energismo mediante a harmonia do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, o respeito à água, onde nós conseguimos pacificar-nos se tomarmos um copo de água, pode ser um copo pequeno como esses descartáveis, meia hora antes das refeições, intencionando literalmente nutrir o corpo, ele se acalma de tal forma que nós comemos de 30% a 50% menos na hora da refeição. E se soubéssemos, para quem lera, para quem estudou a questão de número 31 da obra O Livro dos Espíritos, começando pela 30, chegando a 33, número 30. A matéria é constituída de um único ou de vários elementos, de um único elemento primitivo, que carinhosamente, agora pedimos licença para mudar o nome do princípio inteligente do universo, que vimos que quando eles se unem se transformam em amor, por Evangelho, porque é esse o nome adequado. O Espírito ficaria só com o individualizado, e ali o pão da vida. O Evangelho vivo dissera-nos, eu tenho poder para dar e para retirar a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a lei que organiza e mantém a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Quem comigo não se ajunta, espalha. Não foi isso que disse-nos Jesus? Tudo o que fizer um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, quando nós entendemos o que é Evangelho de fato, e estamos diante da batatinha, vamos pensar 2 vezes em jogar a parte mais nobre, que é a sua embalagem, fora. E basicamente todas as embalagens dos alimentos que eu conheço têm mais nutrientes do que os próprios. A casca da banana, por exemplo, tem 60% mais potássio do que a própria banana. E a vitamina da banana com a casca é muito mais saborosa do que só com a banana. O bolo com banana, com casca e tudo, muito mais saboroso. Quando entendermos isso, fica fácil curar-nos. Porque se o Evangelho está em mim, como uma fonte inesgotável e inestancável, porque o reino de Deus está dentro de vós, disse-nos Jesus. O reino. E Miramês completa, Deus e o Cristo também. Porque para mim, o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Se eu mergulhar, se eu silenciar, se eu for ao encontro da minha essência, eu vou encontrar com o Cristo, assim como encontrou Paulo de Tarso, viajando para dentro de si mesmo, como nos ensina vários autores, o próprio arquiteto cósmico, porque somos, como vimos hoje no seminário, uma síntese do cosmos,
em miniatura. O mesmo arquiteto cósmico que está lá, pelo poder da onipresença, está em mim e está em tudo ao mesmo tempo. Sabe tudo o que está acontecendo aqui pelo mecanismo da onisciência. Tem o poder para dar e retirar a vida pela sua onipotência. E quando entramos em ressonância com essa força cósmica, com essa força crística, ou com o nosso irmão mais sábio, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se torna muito simples, porque com Jesus tudo é simples e natural. A natureza, como nos ensina Camille Flammarion, transfere-nos as lições de forma muito simples. Só não a entendemos porque procuramos coisas complexas. As informações estão ao alcance de todos, mas parar diante de um rabanete e conversar com ele vai parecer loucura, não vai? Diante de um tomate, porque alguém tira a casca do tomate porque o agrotóxico está na casca. Outro tira a semente, o miolo, porque está no miolo. Falei, se entrar em contato com a casca, em segundos ele está no tomate inteiro. Se o meu pensamento imantado da alegria de viver, da esperança de dias melhores, da gratidão pela vida, lembrando-nos, Miramês, alegria é o espaço que abrimos na nossa vida para que vidas interajam com a nossa vida, principalmente o alimento, que pode ser um abraço. Você sabia que um abraço alimenta? Um abraço. Eu sou vegetariano, meu corpo, por eu não ter valores, porque eu quero ser apenas de fora para dentro, eu não mudei de dentro para fora para que meu corpo conseguisse se manter. Você é carnívoro. Por amor você me abraça, você transfere a proteína animal num abraço. Ou como nos ensinou Kardec, pelos olhos, pelas mãos. Porque é o mecanismo que mais transfere esse energismo. E quando vamos estudando esse Evangelho e entendendo que vivenciar o Evangelho é respeitar todas as expressões de Deus. Porque do piso ao teto, tudo que existe, ou em todos os estados e expressões da natureza, são constituídos por átomos, como nos ensina Allan Kardec na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica. O nosso corpo físico basicamente é 65% de oxigênio, não é isto? 18% de carbono, 11% em média de nitrogênio ou de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 1% de outros elementos, ou um pouco mais. E esses elementos vão unindo-se. Se a questão 30 fala que a matéria é composta de um único elemento, a de número 31, a experiência que essa matéria vai adquirir mediante essas combinações de um com o outro. A de número 32 vai mostrar-nos que os sabores, as cores, os odores, vai depender da conformação molecular. E agora comece a mastigar comigo, já que na questão 33 informa-nos que tudo está em tudo. Se eu tomar água e souber o que eu estou fazendo, porque quem está nessa água? Camille Flammarion narra que tem seres com 1 milésimo de milímetro dentro da água, já com músculos, nervos, instrumentos de nutrição, de locomoção, de percepção, e já com a força de um cavalo, a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E aí? Como fazer para entrar em conexão com essa água e, através dela que está em conexão com toda a natureza, mastigar um copo d'água e ter uma refeição belíssima? É simples. É só entender o mecanismo. Não existe nada desconectado. Por mais ínfima que seja a pétala daquela flor que eu vou arrancar,
uma pétala e esfregar, e eu estou alterando a estrutura de uma galáxia. Se eu pego a mesma pétala que pode servir de alimento, que tem certas flores que nós comemos, de um medicamento, e faço o mesmo gesto, só que agora para nutrir-me, para curar-me, o planeta inteiro, ou o cosmos, sente o prazer, a alegria de ver um dos seus filhos promovidos. Porque a alegria de viver abre espaços em nossa consciência para essa interação com outras consciências. A gratidão é o compromisso que assumimos de transformar esses pequeninos em partes integrantes da nossa realidade mortal. A gratidão. E a esperança é como se fosse uma universidade que, se eu precisar de informações, eu bato as portas dos mais experientes. Se eu precisar de matéria-prima, a natureza me fornece. Conforme Allan Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, vindo a instrução, porque o máximo que Deus permite que seus emissários façam por nós é nos instruir. E na obra A Gênese, no capítulo 11, no item 11, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir o novo corpo, que vai curar o seu próprio corpo. Deus fornece apenas os materiais. E como eu disse ontem com o André Luiz, nós, os médicos da medicina do além, podemos ajudar. Podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos para uma assistência que é externa. O máximo que eles fazem é aliviar os efeitos. A cura real, conforme lemos no capítulo 18 desta obra, da obsessão, por exemplo, somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. Porque pior do que o obsessor são as minhas más inclinações, como dissemos, são elas que os atraem. E por mais hábil que esse obsessor seja, se ele encontrar na minha consciência o Evangelho na ação, a harmonia da minha consciência com essas leis, com esse energismo, o cultivo de valores morais, a exemplificação, por mais que eles tentem, jamais conseguirão entrar nesse ambiente, segundo Joana de Ângeles. Num ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. E ela nos ensina, e vamos repetir a lição de ontem, as ideias enobrecedoras. Ideias são junções de pensamentos, que são expressões da nossa consciência, a essência do que há em nós, se for nobres. Planos. E eu somatizo as ideias elaborando planos. Planejando alguma coisa. Arquitetando. Ideias nobres e planos de ações futuras, enobrecedores, são portadores de energia equilibrante, que recompõe os complexos campos celulares. Amanhã de manhã vamos explicar isso melhor. Harmoniza as nossas células e aumenta-lhes a produtividade. Só ideias, só pensamentos, ideias nobres. E ela segue: o indivíduo deve concentrar-se numa visão de equilíbrio, projetando-se no tempo, vendo-se em equilíbrio. Vendo-se recuperado, saudável, assumindo atitudes diferenciadas, assumindo responsabilidades de um comportamento diferenciado do que teve até então, que levou o seu corpo a enfermar. Por isso, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Pregar o Evangelho é pensar na verdade que acreditamos e passar essa verdade pelas 3 peneiras de Sócrates, o crivo da razão. O que penso é a verdade, se for, é para mim e para todos. Se for só a minha verdade, é uma meia verdade.
se for verdade de fato, é boa para mim e para todos. E se for boa, é útil para o meu universo e para os demais. Se não passar nesse crivo, é apenas a minha verdade, que eu vejo o meu espaço, desde que você não participe do meu espaço. E sintonizando com esta tripla lição de Sócrates, mais uma outra de Buda. E a gente pode questionar agora Buda, Sócrates, porque estão voltando todo mundo, né? Já pensou quando estiver todo esse pessoal encarnado? Sócrates, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Bezerra, Joana de Ângeles, Emmanuel já está aí, com quase 14 anos de idade, e vários outros. Já pensou? Já pensou uma aula com esse povo? Oi? O Sócrates já está faz tempo, Miramês. Francisco de Assis volta com a falange inteira. Estão entendendo tudo que eu estou dizendo até agora? O que eu estava dizendo então antes de parar? E lembrar de Buda. Basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para fazer isso acontecer. E um outro, ele aconselha-nos 4 coisas: pensar na verdade, sentir o que pensamos, falar o que sentimos e viver o que falamos, na mesma frequência. Porque pensar uma coisa, sentir outra, falar outra e vivenciar outra, o corpo não aguenta. Porque são 4 ordens desconexas e ele vai à convulsão. Por isso, pensem num instante no nosso Brasil, porque nós precisamos de ajudar o anjo Ismael, não precisamos, já que essa casa assumiu essa responsabilidade. O protetor do país, do coração do mundo, da pátria, do Evangelho. Vamos imaginar o Brasil sem corrupção, mas vamos imaginar se no nosso Brasil interno, porque André Luiz nos compara com o Brasil, o nosso corpo, o cérebro, o Palácio do Planalto, o sistema nervoso, vários elementos que possibilitam o governo através do sistema de telecomunicação a partir desse palácio. Os centros de forças, os plexos em nosso corpo físico, os ministérios, os sistemas, os estados, os órgãos, as cidades, cada célula, um cidadão. E se formos além, vamos imaginar o espírito em outra frequência auxiliando esse país. E vamos imaginá-lo, nesse momento, o anjo Ismael. A consciência que vai iluminar a consciência dos administradores dos recursos que nós geramos. Mas vamos ver se nós estamos administrando o nosso país como gostaríamos de ver o nosso país lá fora administrado. Se eu estou gerenciando cada um dos 95 mil pensamentos que eu elaboro a cada 24 horas no meu parlamento interno, porque Emmanuel, na lição Governo Interno que eu citei, ele mostra um parlamento íntimo, ministérios dentro de nós. Leiam a questão Governo Interno, de número 158 do livro Pão Nosso, para vocês perceberem. Então, o que eu estou fazendo na governança ou na gerência dos meus recursos? Se o meu corpo está indo à falência, por exemplo, se ele está enfermo, então o meu país está em desequilíbrio. E se eu souber fazer isto, eu não preciso mudar o mundo lá fora. Se eu souber usar os recursos que estão à minha disposição, por exemplo, telefone foi feito para dar recado, não para assaltarmos o tempo sem pedir licença dos nossos irmãos. Isso se chama assalto.
violação das leis. O mal não merece comentário em tempo algum, ensina-nos André Luiz em Agenda Cristã. Foi nós que geramos, educamos, e estamos vendo o resultado quando eles escolheram passar pelo pântano e a maioria ficaram enroscada neste pântano. Um pensamento fere mais do que uma bala, nos ensina Miramês. Os acidentes de trânsito matam mais do que as guerras. São estatísticas comprovadas. As drogas matam mais do que esses. O pensamento negativo, a maledicência, a pior magia negra que existe, segundo Saint-Germain. E mata mais do que os três juntos. O pensamento negativo. Onde meu pensamento está, aí estou eu. Eu posso estar lá e entrar na consciência da presidenta, se as minhas ideias forem nobres. Ninguém resiste ao amor. Basta vocês ler André Luiz. Está no livro Despertar da Consciência, Leon Denis. Diante de uma vibração generosa, direcionada para o bem, não há ser refratário ou considerado mal que resista. Ela quebra todas as travas, todos os mecanismos, todos os obstáculos e deixa a mensagem gravada na consciência do indivíduo. Nós podemos fazer isto. Mas que descartamos, às vezes, saudável ainda. Pense, o Evangelho está em minha consciência. Veja lá o Evangelho que você está sendo, porque talvez a consciência desperta que vou eleger o que eu vou pensar. Não só vai me corromper. Não são as minhas emoções, não serão os meus sentimentos, muito menos os meus estados de inteligência que vão corromper a minha consciência. Sou eu. A consciência que determina o que a minha alma, fração da minha realidade, vai pensar. E sou eu o orientador dessa alma. E é ela que vai ser a soberana ou gerenciar esses recursos com harmonia, sem expulsá-los, sem envergonhar-se deles. Eu penso ou estou sendo pensado? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Questiona um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, Allan Kardec, na questão 459 da obra O Livro dos Espíritos. Muito mais do que vocês imaginam, ou do que você imaginam. Na maioria das vezes, sua vida num verdadeiro inferno, com um simples alimento, onde eu vou, pelo meu mau humor, transformar aquilo num verdadeiro veneno, e na hora de almoçar, imaginem que isso vai transformar-se. Você ficou receptiva ao mínimo. Mas eu preciso aprender o que é o pensamento. O que sou eu como consciência? Quem é que está no comando? Alguém tem força para entrar e desorganizar o meu universo? Não tem. Com Jesus, mesmo estando só, eu sou maioria. Como Mahatma Gandhi acreditou e levou para a prática e pacificou mais de 600 milhões de pessoas. Um único pensamento, enriquecido pelos sentimentos nobres, fotografado, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, pelo perispírito e telegrafado para o corpo físico, pode transferir bilhões de informações e transformações ocorrem da mente ao físico, conforme o terapeuta, o espiritualista, o cientista Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde. Eu posso dialogar com o meu universo físico, como nos é ensinado nesse Evangelho. Envolver o menos nobre nessas vibrações amorosas, reorganizar como fazemos quando mastigamos o alimento, inicialmente vegetal ou animal, são células. Se eu mastigar um tanto, eu quebro essas células e transformo-as em moléculas. Ainda percebo os sabores, os odores. Se eu mastigo um pouco mais, eu fraciono e dissocio as estruturas atômicas
decompõe a molécula, o sabor desaparece. E Kardec nos ensinou: o sabor depende da educação do paladar. Agora eu dou as ordens, as enzimas transformam esses átomos, recombinando-os com auxílio dessas milhões de pequenas glândulas. O alimento toma o sabor que eu der, com o evangelho que há em mim, segundo as minhas intenções. Eu posso comer um único elemento, e pode ser aquele que a maioria rejeita. Não sei por que rejeitam o jiló. É tão docinho. Quando temos o paladar educado, eu como com sabor de maracujá. Temos o maracujá, não podemos desprezar o bichinho. As mangas, daqui a pouco a gente já vai incorporá-las. O evangelho está lá. É muito difícil? Não é. Se eu fizer isso com alimentação, só com alimentação, eu vou economizar mais de 30% do meu salário no final do mês. Só observando isto. E vou ganhar de saúde, porque há alguns anos atrás eu tomava mais medicação do que meu salário podia comprar. E há 18 anos, com exceção de uma única vez, nunca mais tomei remédio de espécie alguma. Transformo a partir da essência do evangelho que está em mim, ou que eu não consigo, importo da natureza em forma de alimento, ou de variadas frequências de vida que migram para a minha vida conforme a minha necessidade, as minhas intenções, a minha conduta, a minha responsabilidade. Que Deus, o Cristo, o Evangelho, como forças que iluminam, para que possamos libertar-nos por meio da vivência desse código de ética e moral, não só as nossas universidades, os laboratórios, na direção do imensurável. Pensem, vamos envolver e visualizar o nosso país como coração do mundo e pátria do Evangelho, e cada um dos brasileiros, dos estrangeiros, de todos os seres que já estão neste barco, para que eles possam transmitir a mensagem, mesmo estando aqui, aos seus países de origem. Estando aqui vivenciando a experiência conosco, seria o suficiente para transferir a mensagem aos demais do que estamos fazendo por aqui. E por sermos um elemento, e estejam em paz, torne-se realidade, para que esta vida plena, saudável e feliz, não só em nosso cenário, mas em todo o cosmos, possa ser uma constante, uma realidade dioturna em nossas vidas. Muita paz, muito obrigado a todos. Agradecemos o nosso irmão Sebastião pelos ensinamentos. Com certeza estão curados, né? Aprenderam o caminho, tudo organizado. Amanhã, então, quem não aprendeu pode aprender um pouco mais, né? Ele vai nos ensinar a utilizar a bioenergia. É isso, né, meu irmão? Processo de autocura. Isso, o Evangelho se transformando na bioenergia. Vai ser lá no MEFA. Todos sabem onde fica o MEFA? Acho que a maioria aqui conhece. E começaremos a partir das 8h30, né, e aí terminaremos meio-dia. Tá? Quem quiser levar algo para incorporar, é o alimento que eu estou falando. É o Evangelho que eu estou falando. Pode levar, será bem-vindo, né? E para fazermos, então, o encerramento, também informo que está à disposição aqueles que têm interesse na obra, o livro ali na frente, e também CDs, DVDs, MP3, sobre os programas que o nosso irmão já fez e gravou, ok? Ponta Porã, amanhã, segunda-feira,
no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o nosso irmão estará falando sobre o despertar da consciência. No Centro Espírita Bezerra de Menezes, nossas irmãs estão aqui, na Rua Alexandre de Gusmão, 225, no centro de Ponta Porã. Fim da palestra. Então, neste momento, para realizarmos o encerramento desta noite, nós vamos convidar o nosso irmão Munir para proferir a prece e agradecemos a presença de todos vocês e com muito amor esperamos amanhã no MEFA. Que Deus abençoe a todos. Depois dessa noite memorável que tivemos, nesta casa admirável que nos acolhe, cerremos os nossos olhos e por alguns instantes imaginemos a figura meiga do Mestre Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nosso companheiro indecifrável que caminha pelo tempo. E nessa evolução dos nossos pensamentos, agradecer-lhe penhoradamente, não só pelos conhecimentos que já obtivemos, pelas luzes que se iluminam nos apórticos do horizonte, mas principalmente que caminham conosco a mesma caminhada. E nesse mesmo instante de agradecimentos, lembrar do Pai que nos deu o dom da vida, e lá no início do nosso ser espiritual, como disse o nosso irmão nesta noite, imaginar a nossa essência como partícula divina que carregamos em nós, e usufruir deste momento tão especial, que desde aqui, deste início da noite, tocou a todos nós para nos modificarmos do instante que passou para o tempo que se virá. Agradecer aos companheiros de toda hora, a esta casa amorável que desenvolve o amor, aos seus integrantes valorosos que se despendem energias para o bem do próximo, mas de nós mesmos. Volvamos os nossos pensamentos e busquemos o céu do horizonte. A luz se faz presente neste momento inesquecível, porque Deus aqui está. E cada célula do corpo que carregamos se internece desse amor divinal, para penhoradamente também agradecer-lhes as inspirações. A Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, nossa infinita inspiração, colocamos o coração sobre a mesa, para dele despejar tudo aquilo que ela merece e que não podemos dar. Mas, acima de tudo, Pai da vida, olhe por todos os que sofrem pela caminhada, de dores da alma, de dores do físico, aqueles que pelas sarjetas cambaleiam e que buscam, Senhor, nas mãos de um coração amigo, o reencontro consigo mesmo. E quão responsável nós somos, porque o conhecimento veio até nós, e porque não nos movermos em direção ao outro, em direção à paz, como exemplificou o irmão que nos antecede. O país palpita em emoção, uns a favor, outros contra, mas devemos unir nossos corações para que a nação de Ismael se fortaleça e resplandeça sobre todos nós. E não por acaso
e estamos no local que leva o seu santo nome. Graças te rogamos, Pai da vida, e te pedimos que nos ilumine, para que nossas mãos dela germinem a gratidão. Ó Senhor, fique conosco, Pai da vida, ilumine os passos do nosso irmão Sebastião, que ele carregue consigo a luz viva do seu Evangelho, para que ilumine outros corações que ainda não tiveram o privilégio que agora temos. Graças, Senhor, não só por agora, não só por hoje, mas por todo sempre que ainda há de vir. Graças a Deus, que assim seja, Senhor.